E aí vem a pergunta, né? Cadê os direitos humanos? Porque quando era a massacre de Gaza, artistas de Hollywood, pessoas da esquerda latino-americana, especificamente o presidente Lula, isso provocou que fosse considerado persona não grata em Israel, o que não modificou até agora. Mas Irã pode matar gente sem problema nenhum? Como que ficam essas diferenças? Mas falando de Irã deve executar hoje Erfan Soutani, 26 anos. Foi preso em conexão com protestos na cidade de Karaj. A informação foi divulgada pela Hengao, uma organização iraniana de direitos humanos curda. A ONG denunciou que Soutani não teve acesso a um advogado e foi privado de outras garantias fundamentais e do devido processo legal. E, além disso, a família do jovem está sendo privada de todas as informações sobre as acusações e sobre o processo. E aí, professor, começo contigo. O delito que está atribuído é guerra com Deus. Porque... Mas Deus mandou algum aviso, mandou alguma notificação? É porque, da perspectiva deles, como é um regime teocrático e o islamismo é uma religião revelada, o que é uma religião revelada? A revelação, você tem 3 pontos básicos, é a iluminação, a revelação e a inspiração. Nos dois, na inspiração e na iluminação, você tem o uso e o acesso da razão. Mas na revelação, não. A razão nunca chega. Você só recebe uma revelação porque é dado direto por Deus. Ora, se é dado direto por Deus, ele é dado para alguns escolhidos. Como é um regime teocrático que se baseia no islamismo, é lógico que para eles tudo aquilo que eles falam decorre da revelação que eles receberam. Se é uma revelação, então é dado direto por Deus. Um atentado contra o regime é um atentado direto contra Deus, porque eles estão seguindo a palavra revelada de Deus, coisa que não se configura no Ocidente em nenhuma das religiões ocidentais. Isso já nós não compartilhamos disso. Tá? Ou seja, então para eles sim, é um atentado contra Deus, porque se eles dizendo que é um atentado contra Deus, eles justificam que sendo um atentado contra Deus, não é um atentado contra o regime, porque o regime é um regime colocado por Deus, já que eles são a palavra de Deus ali. E eles vão usar isso de todas as formas possíveis e já chega a possibilidade de 12 a 20 mil mortos. Serão mais mortos. Porque existem tropas lá que são dedicadas exclusivamente a preservar a garantia da Sharia e de tudo aquilo que é estabelecido pelo líder supremo. Eles têm um regime que é muito parecido com o regime da Alemanha da década dos 30, que tem um princípio de liderança e nada questiona essa liderança. Ele articula tudo em volta dele. Então, quando você olha e vê dessa maneira como funciona, o regime funciona a partir da palavra revelada e aquele é o revelador, ou o receptor da palavra revelada máxima. Eles podem fazer e articular todas as instituições especiais, as entidades militares, para perseguir a população se ela se desviar da palavra revelada. Então, estamos em 20 mil, há tropas que são dedicadas exclusivamente para garantir o cumprimento comportamental da palavra revelada. E é dado a eles o direito, inclusive, de executar. Eles fizeram isso muitas vezes ao longo desses 78, 88, 98, 2008, 2018, 48 anos. Fizeram ao longo desses 48 anos de regime, eles fizeram isso várias vezes. Lá quem é o opositor é um inimigo de Deus. Não à toa, quando eles anunciam aquelas palavras e dizem aquele indivíduo é um grande Satã, e eu encerro agora, o que significa dizer que é o grande Satã? Quando você pega no Corão, na Sura, acho que é a número 2, alguma coisa, está dizendo que quando Lúcifer caiu, ele caiu não como inimigo de Deus, ele caiu como inimigo da humanidade. Ele se rebelou contra Deus, contra a humanidade, porque ele não queria que fosse dado à humanidade aquilo. Quando eles falam, aquele indivíduo é o grande Satã, o que eles estão dizendo? Ele é o inimigo de toda a humanidade. Por isso é dado a você o direito de matá-lo. Entendi. Porque você está preservando a humanidade. Que absurdo. Agora, sim, Gabriel. E algo para complementar o que o professor Sônia falou, é que muitos desses dados foram revelados por institutos independentes ali. Porque o governo, o regime em si, primeiro que ele cortou a internet, cortou o acesso do mundo com o que está acontecendo no Irã. São pequenas coisas que estão saindo, que são assustadoras, que o mundo está vendo que, de fato, é esse regime que o professor acabou de explicar. E tem uma contagem oficial do regime que é de 800 mortes. Sim. Como se fosse algo pequeno. Nossa, é só 800 mortes. Não, mas são 12 mil.
são 12 mil, e o mundo todo está prestando atenção no que está acontecendo no Irã hoje em dia. Porque se a gente volta um pouco o que aconteceu no mundo, o Irã foi quem financiou Hezbollah, foi quem financiou Hamas. Então eles não deram as caras na guerra com Israel, mas ele financiou pequenas células, que aí sim tem as suas motivações para poder destruir, enfim, o Estado judeu lá no Oriente Médio. E junto a isso tem Rússia e tem China, que também não contestam o que o Irã está fazendo. E tem aqui o Itamaraty no Brasil, que passa um pano assim gigantesco para o que está acontecendo. E o único que está se opondo a isso, de fato, é os Estados Unidos. O Trump, ele falou, a ajuda está a caminho, estamos de olho. Se tiver repressão, que como está havendo, e se tiver morte, a gente vai agir. Então, hoje em dia, o que o tabuleiro nos mostra é que tem dois cenários. O Ocidente, que é capitaneado pelo Donald Trump, e o Oriente, que é por essa aliança de Rússia, Índia e China, e que as máscaras só estão caindo agora, porque esse é o cenário que tem hoje em dia, e os próximos capítulos a gente vai acompanhar no dia a dia mesmo. O Ministério das Relações Exteriores, conforme Gabriel adiantou, divulgou ontem um comunicado referente aos protestos no Irã contra o regime teocrático liderado por Ali Khamenei. Em nota, o governo diz que acompanha, abre aspas, com preocupação a evolução das manifestações que ocorrem desde o dia 28 de dezembro em diversas localidades de Irã, fecha aspas. Mas não menciona nada de mortes, Ricardo, é como se nada passou. É apenas cortar a internet, daqui a pouco volta, as mulheres estão reclamando que querem mais liberdade, estão tirando o lenço que eles utilizam, que não me lembro o nome, ontem o hijab, Larissa está atenta, hijab, e 2.000 mortes, que podem ser até 20.000, e o Itamaraty diz que estamos observando com preocupação, quando na época de Gaza era o genocídio, e a explicação disso, qual seria? A esquerda defendendo os assassinatos e as atrocidades no Irã, não tem outra explicação. A mídia mainstream global quieta ou dando notícias que diminuem a intensidade e a gravidade do que está acontecendo no Irã. Conselho de Segurança da ONU, que existe ainda, um questionamento, cadê? Cadê a ONU? Gente, a ONU ainda serve para alguma coisa nesse planeta? Muito provavelmente não. Ou apenas quando é no caso de Israel, quando é o caso de Gaza, outros casos ligados, vamos assim chamar, a movimentos mais que defendem a liberdade. Nesse momento, o Irã e os manifestantes dependem de Donald Trump e das forças norte-americanas. Eles dependem, como aconteceu de certa maneira, tomadas as devidas proporções, e o professor Suano pode falar muito melhor disso aqui, na Venezuela, que já estava acontecendo aquilo, o país já estava devastado, já não tinha mais, não sei se tinha mais uma nação, um país ali, o povo desesperado. Donald Trump foi lá e começou um processo de mudança. Agora, se os Estados Unidos não se envolverem no Irã, aquele povo está perdido. São milhares e milhares de mortes passando no olho de boa parte dos líderes esquerdistas mundo afora, mas eu acredito que ainda teremos uma solução, professor, não sei se essa é a palavra, ou pelo menos um começo de solução puxado pelo presidente americano Donald Trump. André, quero começar contigo sobre uma teórica afirmação que muita gente está dando, pessoas que eu conheço a respeito das relações internacionais, dizendo que a situação para o regime de Irã está complicada e que o regime pode cair. Qual é a tua visão? Olha, com certeza pode cair e com certeza está complicada. E está complicada não apenas porque internamente o Irã está em ebulição, né? As ruas mostram isso, as imagens são impressionantes. Sim. Das ruas do Irã, né? E não são todas as imagens que nos chegam, ou que nos possam chegar. Então esse é um fato. E o outro fato é que os Estados Unidos, o governo Trump está de olho, né? E está de olho há algum tempo. A gente precisa, inclusive, lembrar que quando o Maduro foi pinçado, eu acho que essa seja a melhor... Eles dizem sequestrado. Não, ele foi pinçado. É como se tivessem pegado uma pinça
aquelas maquininhas. Isso, aquelas maquininhas. Só que aquelas maquininhas nunca a gente consegue pegar o ursinho. Ali o Maduro, eles foram na primeira. Né? E naquelas máquinas de ursinho você até demora mais, né? Com o Maduro foi menos de um minuto. Foi né? menos. Mas quem estava operando a maquininha de ursinho era o Trump. Exatamente. E também ali não é só uma moeda que você coloca, aquilo é caro a beça. São várias moedas. Muitas e muitas moedas. Mas o fato é que pensaram o Maduro. Isso é assustador para todo e qualquer ditador no mundo. Claro. Porque assim, o Trump, então, o Maduro não topou negociar, não topou ir para a Turquia, que é essa informação. Aliás, quem foi negociar isso foi o Joesley. Olha que fama que o Brasil tem. O Joesley Batista, em nome do governo brasileiro, foi negociar a Turquia, um asilo, né, vamos dizer assim, do Maduro na Turquia. Ele não topou, foram lá e arrancaram o cara. Então, no Irã, eles devem olhar e falar assim, bom, eu não sei, eu vou dormir hoje, será que não vou acordar numa prisão dos Estados Unidos? Isso assusta todo mundo. Então, eles estão sendo chamados para uma negociação. É perceptível, então, que no Irã eles olham as ruas e é avassalador. E eles olham o Trump e é mais assustador ainda. Esse conjunto de coisas pode fazer o regime cair. Mas antes de cair, pode fazer com que esses líderes, vamos assim chamar, sejam chamados, sejam convocados para a mesa de negociação. Eu acho que a grande sacada do Trump, quando arrancou o Maduro, não foi falar assim, eu posso arrancar todo mundo. Foi ao fazer com que o imaginário de todos seja, eu posso arrancar todo mundo venha para a mesa e negocie com ele. Claro. Né? Então, assim, quem pode o mais, pode o menos, então eles vão olhar para esse fato quase hollywoodiano da Operação Maduro e falar, bom, eu não quero isso comigo, então talvez seja melhor eu negociar. Acho que o Irã está à beira ou de um colapso ou de uma negociação. E só rapidamente sobre esse jovem que vai ser enforcado, um negócio absurdo a gente conversar sobre uma pessoa ser enforcada em praça pública, mas é essa a realidade. Vamos ver se vocês se lembram se isso é familiar, né, com algo que vocês já ouviram falar. Esse jovem não teve acesso aos seus advogados. Esse jovem, ele teve uma dificuldade grande para receber os seus parentes. Ele teve 10 minutos com os seus parentes enquanto estava preso e o líder religioso do Irã convocou o chefe do judiciário para tomar conta do país e dos conflitos que estão acontecendo lá. Isso parece familiar. Irã ou é Brasil? Pois é. E mais um agravante é que a irmã desse jovem, que é advogada, tentou entrar na justiça, a defesa dele tentou entrar na justiça, mas também parou ali, porque abafou, colocou panos quentes em cima. Você acha rapidamente que o regime pode acabar? Eu acho que pode, mas acredito que deve haver uma intervenção. Porque assim, apesar das manifestações, apesar de tudo que está acontecendo, o povo não tem arma para poder lutar, para poder derrubar o regime. E a Europa não vai se indispor assim, porque eles não têm feito nada. O que eles têm feito é entrado num vácuo dos Estados Unidos. O que os Estados Unidos faz é o que eles pensam em fazer, só que eles deixam todos os ônus, com o mundo, com os Estados Unidos, mas ali tá uma cartinha e tal, tudo mais, mas é o que eles queriam fazer. Mas, assim, eu acho que o regime tá totalmente em frangalhos, mas eu acho que precisa, assim, de uma intervenção, até porque, para os Estados Unidos, é menos um aliado dessa aliança China e Rússia, que eles já tiraram, eles tinham influência na Venezuela, tirou o Maduro. Tem agora no Irã, e isso veio do povo, não foi instigado pelos Estados Unidos. Eles falaram, basta, já chega. Então a gente precisa fazer mudanças e eu acho que o Trump deu todo o apoio. Começou ali com as tarifas de 25%, teve a questão dos B2 ano passado também com enriquecimento de urânio. Então o Trump está com os olhos no Irã. Precisa ver como que vai desencadear todos os fatos agora.